Capítulo 13. Lídia olhou para a escuridão do porta-malas enquanto ouvia o som dos pneus na estrada. Ela já tinha feito todas as coisas que se deve fazer quando se está trancada dentro de um porta-malas. Obviamente, Paul também. Havia duas placas de aço presas atrás das lanternas, de modo que Lídia não podia empurrá-las e enfiar a mão pela abertura para acenar aos motoristas que passassem por perto. A trava de emergência tinha sido desativada. Havia outra placa grossa de aço entre o porta-malas e o banco de trás, por isso ela não podia se libertar. Tinha certeza de que o espaço também tinha isolamento acústico. Não imaginava que Paul tivesse forrado o porta-malas para seu conforto. Ou seja, ele havia feito ajustes no carro para manter uma prisioneira. Lídia ouvia Paul falando ao telefone no banco da frente. Só conseguiu decifrar algumas palavras, e todas eram inúteis. Sim, não, está bem. O tom de Paul era casual, então Lídia acreditou que ele não estava conversando com Claire. A voz dele ficava diferente quando conversava com ela. Lídia se sentia enojada ao pensar em como era diferente, porque Claire tinha razão. Paul tomava uma decisão consciente quando mostrava seu lado sombrio. Ela vira o lado sombrio totalmente à mostra quando ele abriu o porta-malas para tirar uma foto dela. Vira-o ligar e desligar o lado sombrio como quem aperta um botão. Num minuto, ele estava pedindo para Claire pegar o telefone de Lídia e, no outro, o rosto dele era tão assustador que Lídia tremia de medo. Ele havia enfiado a mão no porta-malas e agarrado o rosto dela com tanta força que ela sentiu os ossos pressionados. Dê só um motivo para eu fazer com você o que meu pai fez com Júlia. Lídia tremia tanto quando ele fechou o porta-malas, que seus dentes chegavam a bater. Deitou-se de costas para aliviar um pouco da pressão no ombro. Os braços e as pernas estavam amarrados, mas ainda assim conseguia se mexer se tomasse cuidado. O sangue do corte na testa tinha secado. O olho inchado lacrimejava. O latejar na cabeça havia diminuído e se tornado batidas menos constantes. Paul a tinha atingido com algo pesado e sólido na casa dos Fuller. Lídia não sabia ao certo o que ele tinha usado, mas aquilo tinha acertado sua cabeça como uma marreta. Ela nem sequer ouviu quando ele se aproximou. Num momento, ela estava de pé na cozinha com a boca aberta para dar ao atendente da polícia seu nome e, em seguida, estava vendo estrelas. Lídia se sentiu como um personagem de desenho animado. Cambaleou para a frente e para trás. Tentou se segurar à mesa da cozinha. Então, Paul acertou de novo e mais uma vez, até ela cair inconsciente no chão. Lídia conseguiu gritar não antes de apagar. Obviamente, não foi o suficiente para alertar Claire. Ou talvez ela tivesse ouvido o grito, mas não soubesse o que fazer. Lídia não imaginava a irmã com recursos para enfrentar Paul, mas também não imaginava a irmã atacando sua parceira de tênis. Imaginou que Claire estivesse fazendo a si mesma as mesmas perguntas que tomavam sua mente. Por que Paul forjou sua morte? Por que levou Lídia? O que ele queria delas? Ela não quis pensar na última pergunta, porque Paul Scott era claramente obcecado pelas irmãs Carroll. Seu pai havia sequestrado e assassinado brutalmente uma delas. Ele havia se casado com outra. E, no momento, mantinha Lídia no porta-malas do carro, um porta-malas que obviamente tinha sido preparado com antecedência. Será que ele pretendia mesmo fazer com Lídia a mesma coisa que foi feita com Júlia? Pretendia matá-la e estuprá-la enquanto ela estivesse morrendo? Júlia. Sua irmã mais velha cheia de energia. Sua melhor amiga. Gritando enquanto o facão cortava seu pescoço e seu ombro. Convulsionando enquanto o pai de Paul acabava com ela. Lídia sentiu a bile subir pela garganta. Virou a cabeça e cuspiu. O cheiro era ruim no espaço fechado. Ela afastou o corpo mais para o fundo, a fim de evitá-lo. Seu estômago parecia vazio. Não conseguia tirar da mente a imagem de Júlia. Lídia ouviu um gemido sair de sua boca. Ela conseguia lidar com o mal-estar, mas o pesar a mataria antes que Paul a matasse. Júlia. A irmã inocente e torturada. Havia 6 fitas no total, o que significava que o pai de Paul prolongou a tarefa.
Ela permaneceu sozinha naquele celeiro, esperando por ele, temendo seu retorno, até os últimos segundos de sua vida. Júlia olhou para a câmera enquanto morria. Olhou diretamente para a lente, diretamente para o coração de Lídia, e disse a palavra socorro, sem emitir som. Lídia fechou os olhos com força. Deixou os sentimentos virem sem controle. Deveria ter sido mais doce com Day ao telefone naquela manhã. Deveria ter ligado para Rick e dito que o amava em vez de mandar uma mensagem de texto dizendo que explicaria tudo depois. E Claire? Deveria ter dito a Claire que a perdoava, porque Paul não era um ser humano. Era um tipo de aberração assustadora capaz de atos indizíveis. Lídia segurou outro gemido. Não podia perder o controle de novo. Tinha que ser forte para o que viria em seguida, porque Paul tinha um plano. Sempre tinha um plano. Lídia também tinha um plano. Ficou flexionando as mãos e movimentando os pés para manter ativa a circulação do corpo e a clareza da mente, porque Paul teria que abrir o porta-malas em algum momento. Lídia era mais pesada do que ele. Paul teria que desamarrá-la para que ela saísse. Seria a única oportunidade que teria de detê-lo. Ficou repassando os passos em sua mente. Primeiro, agiria como se estivesse confusa. Assim, seus olhos teriam tempo de se acostumar à luz do sol. Em seguida se movimentaria devagar e fingiria estar sentindo dor, o que não seria mentira. Agiria como se precisasse de ajuda, e Paul, impaciente, com certeza a empurraria ou chutaria, e Lídia jogaria o peso do corpo e o acertaria com o máximo de força no pescoço. Não usaria o punho porque os nós dos dedos poderiam se quebrar. Abriria a mão e usaria a pele entre o polegar e o indicador, criando um arco que deslizasse na base de seu pomo de Adão. Pensar no pescoço dele se quebrando era a única coisa que lhe dava forças para aguentar. Lídia respirou fundo várias vezes e soltou o ar. Mexeu as mãos e os pés. Puxou os joelhos junto ao corpo e esticou as pernas. Mexeu os ombros. Ter um plano ajudou a transformar o pânico em uma preocupação contida dentro de sua mente. O carro mudou de velocidade. Paul estava parando, ela sentiu. Viu uma luz vermelha ao redor das placas de aço e a luz amarela da seta. Lídia se deitou de costas. Havia repassado o plano tantas vezes que quase sentia a garganta de Paul cedendo sob sua mão. Não havia como precisar quanto tempo tinha se passado desde que ela fora colocada no porta-malas. Tentou contar os minutos desde que ele tirara a foto, mas perdia a conta sem parar. O pânico fazia isso. Sabia que o mais importante a fazer enquanto esperava era manter a mente envolvida com outra coisa que não fossem as piores possibilidades. Procurou lembranças que não envolvessem Paul Scott. Nem Day, nem Rick, porque pensar na filha ou no namorado naquela armadilha escura faria tomar um caminho sem volta. Precisava voltar muitos anos, para uma lembrança que não envolvesse Paul, porque, mesmo ausente, ele continuou fazendo parte de sua vida por muito tempo. Lídia tinha 22 anos quando Claire conheceu Paul no laboratório de informática. 2 meses depois, ele conseguiu tirar Lídia da própria família. Ela sempre culpou Paul por seus dias mais pesados no vício, mas, bem antes de conhecê-lo, ela estava tão enfiada na autodestruição que as únicas lembranças que tinha eram ruins. Outubro de 1991. O Nirvana se apresentaria no 40 Watt Club, no centro de Athens. Lídia fugiu de casa. Pulou a janela do quarto, apesar de que ninguém teria notado se ela tivesse saído pela porta. Entrou no carro de sua amiga Leigh e deixou para trás toda a tristeza e o desespero presos dentro da casa na Boulevard. Júlia estava desaparecida havia mais de 6 meses. Era muito difícil permanecer em casa. Quando os pais não estavam gritando um com o outro, estavam tão desanimados que ficar perto deles fazia a pessoa se sentir uma intrusa na tragédia particular dos dois. Claire havia se fechado tanto que era possível estar na mesma sala que ela por 10 minutos e só então notar sua presença. E Lídia havia desaparecido em comprimidos, pó e homens mais velhos que não deveriam andar com adolescentes. Lídia adorava Júlia. A irmã era legal, moderna, extrovertida e costumava ajudá-la quando ela queria ficar fora de casa além do horário permitido, mas estava morta.
Lídia sabia disso assim como sabia que o sol nasceria no dia seguinte. Ela aceitou a morte de Júlia antes de qualquer pessoa da família. Sabia que a irmã mais velha não voltaria, e usava isso como desculpa para beber mais, cheirar mais, transar mais, comer mais, mais. Não conseguia parar, não queria parar, e por isso, um dia depois do show do Nirvana, Lídia não sabia o que pensar quando as pessoas começaram a discutir se a apresentação tinha sido boa ou uma merda. Os componentes da banda estavam caindo de bêbados. Estavam todos desafinados. Cobain deu início a uma mini-revolta quando quebrou a tela acima do palco. A plateia foi à loucura. Correram até o palco. Por fim, a banda reuniu os instrumentos em cima da bateria destruída e saiu. Lídia não se lembrava de nada disso. Ela estava tão louca durante o show que nem tinha certeza de que havia entrado no clube. Na manhã seguinte, acordou no Viela, que ficava a quarteirões do 40 Watt, o que não fez sentido até ela se levantar e sentir a umidade entre as pernas. Tinha hematomas nas coxas. Sentia-se machucada por dentro. Havia um corte em sua nuca. Tinha pele embaixo das unhas. A pele de outra pessoa. Seus lábios estavam sensíveis. A mandíbula também. Tudo estava sensível, até ela encontrar um cara guardando parte dos equipamentos na traseira de uma van. Ela acabou trocando uns amassos com ele e o masturbou, depois voltou para casa a tempo de levar bronca dos pais, não por ter passado a noite fora, mas por não estar em casa a tempo de levar Claire à escola. Claire tinha 14 anos. Podia ir andando até a escola. O prédio era tão próximo da casa na Boulevard que ela ouvia o sinal na troca de aulas. Mas naquela época a ira dos pais parecia relacionada ao fracasso de Lídia nos cuidados com a irmã que sobrara. Estava dando um mau exemplo a Claire. Não passava tempo suficiente com Claire. Deveria tentar fazer mais coisas com Claire. E isso fazia Lídia se sentir culpada e, quando não estava se sentindo culpada, sentia-se ressentida. Talvez por isso Claire tivesse aperfeiçoado a arte de ser invisível. Era uma forma de se autopreservar. Ninguém se ressentia do que não via. Ela era muito calada, mas percebia tudo. Seus olhos observavam o mundo como se fosse um livro escrito em uma língua que ela não entendia. Não havia pudor, mas a impressão que passava era de que estava sempre na defensiva. Se a situação ficasse muito difícil ou muito intensa, ela desaparecia, e pronto. E foi exatamente o que Claire fez 18 anos antes, quando Lídia lhe contou sobre Paul. Em vez de enfrentar a verdade, Claire decidiu tomar o caminho mais fácil e desapareceu da vida de Lídia. Mudou o número de telefone. Recusava-se a responder às cartas da irmã. Chegou até a mudar de apartamento para poder apagá-la de sua vida. Talvez por isso Lídia não tinha conseguido perdoá-la. Porque, de fato, nada tinha mudado nos últimos 18 anos. Apesar do discurso firme de Claire, de seus pedidos de desculpa aparentemente sinceros e as confissões diretas, ela ainda estava na defensiva. Claire só procurou Lídia na noite anterior porque começou a descobrir as mentiras de Paul e não conseguiu lidar com ela sozinha. Ela própria disse isso naquela manhã, queria que a irmã mais velha fizesse tudo ficar bem. O que Claire faria? Sem Lídia, não havia a quem chamar. Não podia contar com Ellen. Huckabee era um inútil. Adam que deveria estar metido naquela confusão com Paul. Claire não podia contar com a polícia porque não havia como saber quem mais estava envolvido. Ela podia contar consigo mesma, mas o que descobriria? Uma mulher incapaz de cuidar de si mesma. O carro diminuiu a velocidade de novo. Lídia sentiu o terreno passar do asfalto às pedras. Esticou as mãos para não ser chacoalhada no porta-malas. Num buraco, ela bateu a cabeça na placa de metal. O corte da testa se abriu. Lídia piscou para afastar o sangue. Lutou contra os pensamentos ruins que tomavam sua mente. Então, parou de lutar, porque não fazia sentido. Não era mais uma questão de disputa não resolvida entre ela e Claire. Era uma questão de vida ou morte. A vida de Lídia. A possível morte de Lídia. Os freios ganiram quando o carro parou.
O motor permaneceu ligado. Ela se preparou, esperando o porta-malas se abrir. Ninguém sabia onde ela estava. Ninguém nem sequer sabia que ela estava desaparecida. Se deixasse tudo nas mãos de Claire, sabia que não sairia viva. Sempre tinha sido assim, e antes de Paul, antes mesmo de Julia. Claire tomava uma decisão e Lydia pagava por ela.